Malaquias capítulo 1, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 10. Então aqui no texto que nós estamos lendo, no versículo 6, o Senhor já está perguntando aos sacerdotes: o pai é honrado pelo filho e o servo honra o seu senhor, porque eu sou pai e não estou sendo honrado. Deus perguntando para os sacerdotes. Isso é porque a responsabilidade do sacerdote é levar o povo à verdadeira adoração. E quando o sacerdote é um sacerdote que despreza a vontade de Deus, é um sacerdote que não conhece a vontade de Deus, é um sacerdote que não anda com Deus. O que eu estou falando? Estou falando, o cara prega, mas ele não tem comunhão com Deus. O cara dirige culto, mas ele não tem comunhão com Deus. O cara ensina, mas não tem comunhão com Deus. O cara, ele é um diácono sem comunhão com Deus. Enfim, é disso que eu estou falando. Quando um sacerdote ele é corrompido, é corrupto, não tem comunhão com Deus, ele leva o povo à idolatria. Ele leva o povo à idolatria. Então quem não tem comunhão com Deus não pode estar no altar. O sacerdote que não tem comunhão com Deus, ele leva o povo para a maldição e não para a bênção. Versículo 7: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, dizeis: em que te havemos profanado. Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. O sacerdote oferece pão imundo na mesa do Senhor, ou seja, oferece o resto. E ainda pergunta no que tem profanado, no que tem ofendido a Deus. Que eles estão dizendo, Deus responde: nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque ele está dizendo que eles estão tratando a liturgia do culto como desprezível, fazendo de qualquer jeito, entregando de qualquer forma, oferecendo qualquer coisa, oferecendo o resto. Versículo 8: porque quando trazeis animal cego para sacrificardes, não faz mal. Quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Ele está falando do coração do sacerdote, oferecendo animal cego, animal coxo, animal enfermo, e pensando que não tem nenhum mal nisso. É aquela pessoa que, na hora dela ofertar, na hora dela oferecer o culto dela, ela vai lá e dá o que ela não precisa, oferta o que não tem valor nenhum, oferta o resto. Melhor não ofertar do que ofertar resto. E o Senhor diz aqui: oferece isso para o príncipe e vê se ele vai aceitar. O que o Senhor está falando? Está falando príncipe aí. Ele está dizendo assim: oferece isso para os homens e vê se o homem vai aceitar. Mas se o homem não aceita, porque eu, o Senhor dos Exércitos, vou aceitar. E também está falando a respeito do sacerdote, porque o sacerdote, irmão, estava acostumado. O sacerdote estava acostumado, muito acostumado a limpar o animal, a cortar o animal, onde cortava, onde derrubava, onde derramava o sangue, a oferecer aquele sacrifício. Então, você concorda comigo que o sacerdote era um profissional nisso? O sacerdote se tornou um profissional e deixou de ser um adorador. O altar precisa de adoradores que têm comunhão com Deus, não de profissionais. E nós estamos vivendo dias em que isso é muito real no nosso meio.
em que a igreja está cheia de profissionais que não têm comunhão com Deus. E isso leva o povo à perdição, à maldição e à idolatria, leva o povo à religiosidade, leva o povo a fazer as coisas de uma maneira mecânica e mecanizada, automatizada e sem comunhão e sem intimidade com Deus nenhuma. Versículo 9: agora, pois, suplicai o favor de Deus, Ele terá piedade de nós. Arrependimento, meu irmão. Isso veio da vossa mão, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Caim e Abel, né, irmão? Esse versículo 9, entenda o seguinte: primeiro para Deus é a pessoa e depois a oferta da pessoa. Primeiro para Deus é é você e depois a tua oferta. A tua oferta, ela vai expressar o teu coração. Primeiro Abel foi aceito, depois a oferta dele. Depois Caim não foi aceito, e aí a oferta dele não foi aceita. Você oferta, se você não é aceito, a tua oferta automaticamente também não vai ser, e você vai só somar maldição, vai só somar maldição e não bênção. Por isso, aceitará Ele a vossa pessoa? Veja que ele não vai falar aceitará Ele a sua oferta, ele está falando aceitará Ele a vossa pessoa. Então, o dia que você for aceito por Deus, que você estiver agradando a Deus e for aceito por Deus, então a tua oferta vai ser aceita. Versículo 10: quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar, não tem prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. No versículo 10, irmãos, Deus está mostrando, o negócio aqui está tão feio, mas tão feio, o culto aqui está tão ruim, Deus está odiando tanto o culto, irmão, que Deus está odiando tanto o culto que Ele pergunta se tem alguém para fechar a porta. Ele está dizendo assim, ó, parem de fazer o culto, parem de cultuar, parem de vir aqui, fecha a porta, tranca a porta e vai embora. É melhor vocês trancarem a porta e ir embora. É melhor vocês trancarem a porta e ir embora do que vocês me oferecerem o culto que vocês estão oferecendo. Lembra de Jesus no templo e encontra os vendedores lá, vendendo pombos, fazendo comércio lá dentro do templo, toca todo mundo de lá e diz: a minha casa não será casa de comércio, será casa de adoração, casa de oração. A casa do meu pai não é lugar de comércio. Então acontece aquela situação, ele expulsa todo mundo ali. Sabe por que ele fez aquilo? O animal que se levava, porque o sacrifício do animal nessa época aqui do Antigo Testamento era o culto, era a liturgia do culto. Então o culto dessas pessoas era oferecer o animal. Então essa pessoa passava tempo com esse animal, ela ficava o ano todo com esse animal. Então ele cortava a unha do animal, ele limpava o animal, ele deixava o animal perfeito para oferecer para Deus. Em vez da pessoa preparar o animal, vir preparando o animal para ele chegar um animal sem defeito, sem mancha, limpo, para oferecer para Deus, estavam vendendo o animal dentro do templo. A pessoa não precisava mais levar o animal da casa dela, viajar com o animal e até o templo para poder oferecer o sacrifício, a oferta dela, oferecer o culto dela. Ela comprava no templo, tinha ali os vendedores ali. Ela comprava o animal ali na hora e oferecia. Você não vai encontrar o culto na igreja. Você leva o culto para a igreja. Você já começa o culto na tua casa. O culto começa na tua casa.
no teu dia a dia, na tua comunhão com Deus, na tua leitura bíblica diária, no teu estudo da palavra diariamente, no teu tempo de oração diariamente, no teu tempo de jejum diariamente. Teu culto está ali. E aí chega o momento de você ir para o culto. Então você pega o teu culto e leva para a igreja. Você não vai lá no culto, você não vai lá na igreja encontrar o culto. Você leva o culto para a igreja, mas não vai encontrar o culto na igreja, nunca mais. Não vai encontrar o culto na igreja. Leve o teu culto para a igreja e ofereça ele a Deus. Faça a diferença, que Deus vai se agradar de você. Independente do lugar que você estiver, faça a diferença. Venha cuidando do teu culto dia a dia. E quando chegar o momento de você ir para a igreja, você pega o teu culto e leva ele para a igreja. Sem mancha, sem defeito. Não entregue mais um culto cego, um culto coxo, um culto enfermo. Não faça mais isso. Vamos vigiar, irmãos, não vamos fazer mais isso. Não coloque mais a mão no bolso na hora da oferta. Eu já fiz isso e você também já fez. Não enfie mais a mão no bolso na hora da oferta procurando uma moeda no fundo do bolso da calça que você nem ia usar ela. Ia ficar ali esquecida, ia cair no chão. Alguém ia passar na rua e pegar. Ia bater lá na máquina de lavar, no tanquinho. Aquela nota que você nem lembra dela, lá jogada lá dentro aquele R$2 colado com durex, que você não quer ele, mas você entrega para Deus. Lembre-se, a tua oferta no altar, ela é a expressão da situação do seu coração. Não me entenda mal, eu não estou falando, não me entenda mal, eu não estou falando a respeito de para ter dinheiro na igreja, para pegar oferta, para pegar dízimo. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando a respeito do que está escrito aqui que nós lemos, Malaquias 1, versículo 6 ao versículo 10. Eu estou até estendendo essa aula. Quando a Bíblia está dizendo aqui que estava sendo oferecido animal cego, coxo, enfermo, está falando do tipo do culto que está sendo oferecido por profissionais, sacerdotes que são profissionais, se tornou profissão e não mais adoração. E Deus quer adoração e não profissão no altar. Então, quando você sacerdote, se formos mexer com profissionais, irmãos, tem tanta gente boa aí, em marketing, em vendas, que se a gente colocar no altar, vai ser muito mais eloquente do que eu e você. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer adoração. Adoração. Deus quer o culto perfeito, o culto limpo, o culto sem mancha. Sabe o jeito que tem que ser o animal para oferecer para Deus no Antigo Testamento, que nós temos lido aqui, que está escrito lá em Levítico? É dessa maneira que Deus quer o culto. Tem que ser um culto que você começou, que você cuidou dele, que você preparou ele, que você limpou ele, que você preparou, que você deixou do jeitinho que Deus vai gostar. Você fala, Deus vai gostar desse culto. Aí você pega ele e leva ele para a igreja e oferece. Ore comigo, terminando esse estudo. Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai, por essa palavra. Eu te agradeço, Pai, por esse estudo, por esse alerta, por esse texto de Malaquias que vem abrir a nossa mente a respeito do culto, a respeito da entrega do culto. Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor nos perdoe a todos por oferecer um culto manco, um culto coxo, oferecer cultos e cultos mancos, cultos e cultos coxos, cultos e cultos enfermos,
cultos e cultos doentes, cultos e cultos manchados, cultos e cultos em cima da hora. Nos perdoe, Senhor, por chegarmos na igreja para pegar o culto na hora ali para entregar, em vez de preparar o nosso culto em casa, de vir preparando o nosso culto no dia a dia para entregar para o Senhor na igreja. Nos perdoe, Senhor, no nome de Jesus, que o teu sangue, o sangue do Cordeiro de Deus sobre a nossa vida nesse momento, nos purifique desse mal, nos purifique de toda essa injustiça, que o Senhor nos perdoe, por isso e nos dê, Senhor, novas oportunidades de fazer certo, de oferecer o culto ao Senhor da maneira que Ele tem que ser oferecido. Graças te damos, Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe.